programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora e, como sempre, convidando você para fazer parte da Ciranda do Bem, fazendo aquilo que você faz de melhor. Seja uma pessoa proativa na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus irmãos, com seus parentes. Comece por aí. E também seja muito gentil com você mesmo. A gentileza com você mesmo começa como? Começa em você cuidar do seu corpo, tomando a água necessária que o seu organismo precisa, se alimentando corretamente, busque uma nutricionista, procure comer mais frutas, seja mais bem-humorado. Isso tudo faz parte da gentileza com você mesmo. E você sendo gentil com você mesmo, com certeza você vai ter muito mais paciência, vai ser mais condescendente e vai ser gentil com o próximo também. E ser gentil faz parte, sabe do que? Da cidadania. Nós precisamos cuidar uns dos outros com muito mais amor, com muito mais gentileza e com mais respeito. Você pode fazer parte também dessa grande ciranda do bem, entrando em contato conosco através do Face, programa Trilha Social, onde você vai ver todas as pessoas que passam por aqui. Essas pessoas fazem a diferença na sociedade, transformam vidas e você pode se inspirar em uma delas. E todas elas deixam sempre uma boa mensagem para você. E você pode também colocar a sua ideia em prática. Você pode montar a sua estrutura social dentro da sua cabeça, o seu projeto e colocar ele em movimento. E se você já tem uma história e quer compartilhar conosco, nós vamos ter a máxima alegria em recebê-lo. É só entrar em contato pelo programa trilhasocial@bal.com.br e nós vamos recebê-los aqui para falar daquilo que você faz com o coração e que transforma vidas. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que está aqui no nosso programa. Ele é diretor da FIE, da Federação das Indústrias de Alagoas, e também é um palestrante de valores humanos, da paz, e está sempre movimentando essa grande sociedade nossa aqui, sedenta, com fome de paz. Alberto Cabuz. Feliz em estar aqui mais uma vez. Eu escutava essa gravação anterior sua com Carlito, uma alegria contagiante. Carlito é contagiante. E feliz em voltar aqui nesse programa para falar de coisas boas, que a gente nunca fala de coisa ruim, e isso me traz felicidade. Eu sou muito feliz em ter a oportunidade de convivência e também de estar num programa como esse. Nós aqui agradecemos, a sua presença e importante compartilhar um pouco da sua sabedoria. Você, assim, já que estava falando de carnaval, você é uma pessoa que trabalha muito nessa linha da construção da cultura de paz. E nós vemos muitas pessoas achando assim, aquela pessoa zen, ela foi pular carnaval? Como uma pessoa zen pular carnaval? Como uma pessoa zen está lá no meio da folia? Como é que você vê isso? Você acha que é um preconceito? As pessoas têm uma ideia preconcebida, achando que a pessoa zen ela tem que estar o tempo todo respirando calmamente, ela não pode exaltar a alegria. Como é que é isso? Eu conheço bem o que é carnaval, não sou tão fulião assim, mas eu acho importantíssimo resgatar as tradições carnavalescas primitivas, aquelas que a gente sempre, quando criança, eu acho que isso é uma alegria, isso transforma as pessoas. Eu vejo que os blocos são muito, mas muito importantes, porque a reunião de um bloco, ela de alguma forma faz com que as pessoas tenham a oportunidade de trocar também experiências, de juntar-se como um time de futebol, de juntar-se da mesma forma que se junta para fazer uma viagem, e é uma verdadeira viagem. Carnaval é uma viagem. O que a gente tem que evitar são cometer os excessos, porque eu posso rememorar que em algum carnaval eu bebi demais, que de alguma forma eu tive algumas dificuldades. Então, o ideal é brincar com gentileza, entendeu? Ser atento aos outros, se preocupar muito com as crianças, entendeu? De hidratar as pessoas, você falou em água, isso é fundamental. E evitar os excessos de bebida, até porque no tempo de carnaval a gente tinha uma quantidade de acidentes muito grandes e agora tem reduzido com a lei seca, que eu acho que é muito importante. Eu acho que a lei seca ela exagera, porque não tem nenhuma tolerânciazinha quando ele vai para um casamento para brindar uma champanhe, mas eu acho que é muito importante esse programa, porque reduziu de alguma forma o acidente de trânsito, que também é uma coisa que nos violenta a alma, porque a gente perde entes queridos, mas
Carnaval é alegria, Carnaval é tudo de bom e que vocês possam aproveitar o Carnaval para brincar com alegria, com gentileza e com engraçamento, porque também é um momento que muita gente faz retiro, mas também é uma oportunidade de convivência com a família. Quantos viajam para visitar parentes durante o Carnaval? Então, a festa e a alegria também é paz. Sim, sim. E, na realidade, se a gente for olhar as coisas bíblicas do Carnaval, uma comemoração, a gente não deveria pensar dessa forma como a gente pensa hoje. A gente evoluiu muito a maneira como as pessoas estão pensando e as pessoas estão indo, como eu digo, no piloto automático. Não vou falar Maria vai com as outras não, mas a gente vai assim, as pessoas estão no piloto automático o tempo todo, querendo fazer o que a maioria faz, em vez de estar se preocupando em fazer aquele trabalho de autoconhecimento, de fazer aquela pausa. Aproveite o Carnaval, faça uma pausa, vá fazer uma caminhada silenciosa, vá fazer uma trilha, vá fazer algo diferente. Cultive um pouco desse ser benéfico, transformador que existe dentro de cada um de nós e que talvez durante a semana de Carnaval seja a oportunidade para rever tudo isso. E você também, como você é diretor da FIENA, da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, você sabe que o Carnaval ele movimenta também a economia e para isso, né, as indústrias também ganham com isso. Se vende muita cerveja, né? Como vende muito picolé. E vende roupa, vende tecidos, e os hotéis têm um boom para comemorar nesses períodos, porque quer queira que não, é mais prolongado o feriado e de alguma forma também tem uma ocupação bacana. Aqui em Alagoas a gente tem que comemorar. Os restaurantes também, com certeza, eles vão ser ocupados, com certeza. Né? Então isso também é importante. Você é um eterno estudante da cultura de paz. Eu digo que eu tenho lido muita coisa interessante, né? Eu sempre, nas minhas palestras, eu trago uma referência para um livro que é Sincronicidade, o Caminho Interior para a Liderança, que é do Joseph Jaworski. Esse livro é super interessante, não é um livro fácil de achar, mas ele vai falar dessas coisas que a gente vive de sincronicidades. Eu estou vivendo um momento extremamente feliz, de muitas sincronicidades, com dificuldades na empresa, como está todo mundo, momento de crise, mas eu pessoalmente estou vivendo momentos assim muito felizes na minha vida pessoal, porque as sincronicidades começaram a acontecer e de alguma forma isso faz com que a gente possa emanar um sorriso a mais e dessa forma fazer com que a vida seja mais bela e tenha mais brilho, né? Brilho nos olhos e corações serenos. Eu acredito que a leitura e tudo aquilo que leva à reflexão sobre a paz, ela transforma a pessoa quando ela consegue entender que a vida é o maior patrimônio que ela tem. Muitas vezes, nessa sincronicidade, é claro que nós precisamos sobreviver, precisamos do dinheiro, a troca, né? Mas nem sempre, até em outros programas eu falei que nem sempre aquilo que tem valor tem preço e nem sempre que tem preço tem valor, né? Então isso é uma reflexão muito profunda nesse momento social que nós estamos, onde se valoriza muito o ter ainda, o capitalismo. Como é que você vê isso? Olha, você está falando, eu estava lembrando aqui das leituras que eu tenho, né? Eu estou lendo umas coleções que é do Thich Nhat Hanh, uma coisa assim, eu não sei a pronúncia direito. A arte de viver, a arte de silêncio, a arte de comer, a arte de amar. Então são livrinhos de uma coleção que eu acho que são muito bacanas, que retrata essa ideia. Eu lembro de um conto que perguntaram, eu acho que o senhor Buda ia num caminho e encontrou com outro mestre espiritual, né? E aí perguntaram para os discípulos de Buda assim, como é que é o seu mestre? Ele disse, quando ele anda, anda, quando ele para, quando ele come, come. E as pessoas não tiveram a oportunidade. Disse, o meu mestre não, meu mestre faz milagres, o meu mestre faz isso, faz aquilo outro. E esqueceram de que o Buda vivia o momento presente. E a gente, quando eu falo de estar no piloto automático, é que a gente perde a oportunidade de vivenciar esse momento. Eu estou aqui com a Maristela, que é minha amiga querida, mas eu estou aqui para fazer algo importante, é um propósito, falar de coisas belas, transformadoras, que possam ajudar as pessoas nessa cultura de paz. Eu estou vindo da formatura da Polícia Militar. Então, um momento belo. A incorporação de quase 950 novos policiais. Então, assim, mas polícia, como é que é essa ideia? Se queres a paz, aquela coisa antiga, né? Prepara-te para a guerra. Eu disse, não, se queres a paz, prepara-te para a paz. Essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar isso. E começa até na formação desse policial. Exatamente. Então, aquela ideia de cultura de paz começa dentro de cada um de nós. Se a gente tiver aquele momento assim, eu vou contar até 3 antes de responder, eu vou responder diferente.
Então essa ideia de como a vida pode ser é uma escolha nossa. A gente escolhe, acorda de manhã, está lá 2 vizinhos de janela, está chovendo. Sai o cara, que saco, está chovendo. Vai passar o cara na moto, vai me dar um banho. Outros, que maravilha, está chovendo. Vou para o cinema, vou aproveitar, vou namorar. Dia seguinte é sol. Aí o cara diz, que sol, vou ficar suado. O outro diz, não, tá um sol bacana, vou para a praia. Então é aquela ideia do ônibus que está descendo a ladeirinha no meio do penhasco aqui, do lado de cá, pedra do lado de cá, tem uma vista belíssima. O cara que senta na janela da direita não se dá o trabalho de olhar para a janela da esquerda e ver que aquele vale é belíssimo. E nós somos seres que a mudança é algo que, a única coisa que não muda no mundo é a mudança. Então, nós estamos, se você está passando um momento difícil, lembre-se sempre dessa máxima. Vai mudar, vai passar. Tudo na vida passa. Então, os momentos difíceis passam. Então, quando você tiver um momento difícil, pensar em algo bom. A frase é de Heráclito, tá? Não há nada permanente, exceto a mudança. Exato. É uma frase mais do que antiga, de Heráclito, vê assim, não há nada permanente, exceto a mudança. Então, tudo vai mudar o tempo todo. Um pôr do sol é belíssimo. Aceite que depois vem, se está chovendo agora, vai fazer sol depois. A cada segundo, se você olhar um pôr do sol, ele vai mudando. E assim também. Somos nós. Olha aí, quem éramos nós há 15 anos atrás, Alberto? Em cima de um trio elétrico, fazendo uma caminhada pela paz. Caminhada pela paz, você se lembra, né? Foram 9 caminhadas que nós fizemos, fomentando cultura de paz nas escolas. Depois houve também, você participou brilhantemente dos agentes da paz. Quantas pessoas foram tocadas naquele momento? É uma referência, né? Trabalho. Uma referência. Eu acho que Alagoas partiu na frente em criar uma Secretaria Especial de Promoção da Paz naquela época, hoje com outra denominação. Também faz um trabalho que ainda é engrandecedor. É uma pena que não tem aquela continuidade de todos os programas que a gente espera, né? Mas é assim mesmo, a vida é uma constante mudança e isso vai acontecendo e a gente vai trocando as pessoas que estão ali na direção e vão mudando os pensamentos e a gente vai continuando a ajudar o mundo a se tornar um mundo um pouco melhor. Mas hoje, todo esse trabalho que tem sido feito nesses últimos 20 anos por você, pelo Na Sua Vontade, pelo Move Paz, por André Carnaúba, por todos nós, todas as pessoas que participaram desse momento, nós vemos hoje, quando andamos nas escolas, nos locais, as pessoas já mudaram a maneira de falar. Sim. Hoje já tomam mais cuidado, falam assim, eu não vou usar uma palavra ruim para falar uma coisa boa. Por exemplo, vai lá, você vai fazer uma palestra, vai lá e arrebenta. Arrebenta o quê? É por aí. Isso é o currículo oculto da violência. Nós temos um currículo oculto, nós nem percebemos, nós fazemos parte dele e nem percebemos. Eu hoje na formatura da Polícia Militar tive a oportunidade de encontrar alguns que em algum momento eu fiz uma palestra, ou atuei como um quase instrutor, a Tenente Coronel Camila, eu acho que hoje deve ser Tenente Coronel também, Holanda, e alguns outros que eu tive a oportunidade de abraçar e de ter um carinho muito especial, porque quando a gente participou da formação deles, a gente foi falar de coisas, de valores humanos, fomos falar de cultura de paz, de uma visão holística da administração. Então isso, de alguma forma, fica a sementinha plantada e uma hora floresce e uma hora a gente vai ver que essas flores ajudam pelo menos que os jardins tenham esses cheirinhos que nos encantam e que nos deixam mais alegres. E aumente o colorido desse jardim, né? O programa Trilha Social vai agora para um pequeno intervalo e nós voltamos já aqui com Alberto Cabuz falando de paz. Até já. Estou esperando você. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Alberto Cabuz. Alberto Cabuz é uma pessoa, é o diretor, né, da FIEA, mas também tem várias outras atividades e no meio dessas atividades todas também faz palestras voluntárias. Veja, uma pessoa tão ocupada como ele consegue arrumar tempo também para contribuição social, fazer um trabalho voluntário de cidadania. Então, é para você se inspirar nisso, fazer também a sua parte. Veja o que você pode fazer. Você tem feito palestras sobre a questão da cultura de paz. A mediação é algo que é muito importante para qualquer ambiente, seja de trabalho, seja dentro de uma escola, seja no seu dia a dia em casa. Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a mediação. Como é que você vê a mediação no seu dia a dia e levando para os nossos telespectadores um pouquinho dessa visão? Olha, Maristela, mediação é algo fora do comum. É mediação, arbitragem, justiça restaurativa, que falei agora com o presidente do Tribunal, Tutimés Aranços, para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto que a gente precisa avançar um pouco mais. Eu sei que quando ele passou no Estado, a gente teve modificações incríveis lá no sistema prisional e que hoje a gente, de alguma forma, tem uma melhoria na condição e da qualidade de vida. Tem uma referência. É uma referência. Então, são coisas que foram plantadas que, ao longo do tempo, a gente vai vendo que são bem importantes. Mas a mediação, ela ajuda bastante. Eu sou uma pessoa de bastidor. Eu prefiro estar nos bastidores dos programas estendendo tapete vermelho para algumas pessoas passarem, né? Vai lá ver como é que a gente vai aprendendo na vida, né? Eu fui para a solenidade agora, da formatura da Polícia Militar, e eu fiquei na primeira fila, na fila principal, onde estava o governador. Eu já tinha chamado umas 10, 12 pessoas, me convidaram, representando o presidente da Federação das Indústrias, e eu fui e sentei. Quando veio que chamaram o comandante do Exército, que é uma pessoa de fora daqui de Alagoas, ele é cearense, o tenente-coronel Gadelha, do qual eu tenho desfrutado da amizade pessoal, temos conversado sobre alguns programas, algumas coisas interessantes, eu vi que ele ia ficar na fila de trás. Ele é de fora. O que é que eu fiz? Ele sentou lá atrás e disse: coronel, quer vir para cá? E troquei de lugar com ele. E aí, de alguma forma, a gente tem a oportunidade de servir as pessoas e de fazer para as pessoas de fora algo diferente. É a gentileza. É a gentileza. Então, essa ideia de como a gente trabalha a mediação, e a gente, muitas vezes a gente é colocado, eu dizer assim, onde Deus me quer, né? Muitas vezes eu caio de paraquedas num lugar, eu vou representar alguém numa solenidade, eu vou fazer alguma coisa, eu estou ali. Então, de alguma forma, a gente se envolve em algum assunto, se envolve em alguma contenda, se envolve em alguma coisa que pode ajudar a solucionar. Então, muitas vezes, como acontecia, vamos dizer, você tem uma entidade filantrópica que tinha uma necessidade de um ônibus para levar umas crianças para algum lugar. E eu sabia quem tinha o ônibus, então eu ligava para quem tinha o ônibus, conseguiu o ônibus para levar as crianças para o divertimento. Então, essa ideia da gente poder agir, intermediar as coisas é bacana. Eu ajudo o Centro Espírita Nosso Lar na beira da lagoa. Eu não gosto de falar dessas coisas não, porque eu atuo não só lá, mas em alguma casa. Uma vez eu fui palestrante, fazendo uma palestra espírita, me perguntaram: você é de que casa espírita? Eu disse: de todas. Eu me sinto bem em todas. Como assim hoje eu vou numa igreja evangélica, como eu converso com o bispo e falamos sobre várias coisas importantes, como participei da campanha contra o aborto lá atrás, ajudando a mediar e aproximar as pessoas para conversar um pouco mais, já que a campanha tinha nascido na Associação Médico Espírita com o Dr. Ricardo Santos aqui em Alagoas. A gente marcou, fomos conversar com a igreja. Então, essas coisas são muito bacanas. E aí tem iniciativas também bem legais. O pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias convidou, junto com o Silvio Camelo, que agora é deputado, entendeu, para fazer uma audiência na época para falar justamente sobre essas questões que envolvem a família, que envolvem cultura de paz. E eu quero louvar, são essas atitudes, essas coisas que ajudam a transformar o mundo. Então, cultura de paz se faz assim, a gente não tem que aparecer, a gente tem que simplesmente fazer com que a coisa certa aconteça e que beneficie o máximo possível de pessoas. Mas é importante aparecer também, porque as pessoas precisam. Veja, se nós temos os heróis que fazem a guerra como norteadores da nossa história dentro das escolas, nós temos que ter também as pessoas que fazem a paz. Para isso, elas precisam ser conhecidas. Que caminho que ela fez para a paz? Uma coisa que eu sinto
muito quando vou às escolas também, é que quando os alunos falam assim, mas qual? Me fala o caminho para a paz? Olha... Então, se você não falar desse caminho para a paz, que é a respiração, que é o comportamento da gentileza, você apontar, são coisas pequenas, é como você falou agora há pouco de Buda, né? Assim, o que o Buda faz? Quando ele anda, anda, quando ele come, come. Veja, ele está no momento presente. Estar no momento presente também é estar em paz, porque se você está no momento presente, você presta atenção no que está acontecendo à sua volta e você é capaz de fazer uma intercessão, uma mediação assertiva. Para a gente ver, eu estava rememorando aqui uma coisa que me deixou muito emocionado no final do ano. Eu faço um programa no Web Rádio Espírita, eu junto com a Lia Milhomes. Mas eu fui convidado para ser entrevistado por uma outra rádio, que é uma rádio espírita, era o último programa do ano. E eu estava no meio da entrevista e com as ferramentas que a gente tem na internet, fez uma pergunta, uma moça chamada Shamila ou Samila, que estava na Jordânia, no meio da guerra. Ela disse, como é que você quer falar de cultura de paz e de paz se eu estou aqui no meio da guerra? E aí naquele momento, eu fiz uma pausa, fiz uma reflexão e disse para ela, assim, bem, você está nesse momento aí e você tem que, de alguma forma, cultivar a sua serenidade e tem que serenar o seu coração. Então, de alguma forma, você está ali e você fica se perguntando às vezes, mas por que eu estou aqui? E o que é que eu posso fazer a mais? Então, é nesse momento onde, agora há pouco, o governador falou, disse assim, vocês estão indo para a rua, vocês estão prontos para o combate, mas num dia de paz, num dia de tranquilidade ou num dia de combate, saibam que vocês contam com o governador do estado. Por quê? Porque tem aquele outro lado que você tem que ter aquela autonomia no exercício do dever, não para promover as coisas que a gente abomina, né? Mas para, de alguma forma, defender a sociedade. Um policial, ele tem uma missão muito incrível, mas ele também é capaz de sacrificar a própria vida para defender a sociedade, para defender a pátria, para defender os outros. Então, esse lado é um lado que as pessoas olham assim, espiritualmente, a pessoa que tem esse dharma de cumprir essa missão e cumprir com propósito. E aí eu lembro que algumas palavras de alguém que falou hoje assim, eu saio de casa e entrego a minha vida a Deus porque eu sei que eu vou numa missão e quero cumpri-la de acordo com a vontade de Deus. Então, não é fácil você pensar dessa forma, que você pode sair de manhã e não voltar à noite. Mas também é muito bacana a gente dormir de noite e acordar de manhã. Quantos dormem e não acordam, né? A vida é uma caixinha de surpresas e a gente tem a oportunidade de acordar e viver para ser feliz. Você valorizar a sua vida. Eu acho que um dos momentos mais importantes, ou uma das dicas mais importantes, quando a pessoa ela estiver pensando dessa forma, onde é que eu encontro a paz, é só ela agradecer a própria vida, porque a vida é o maior patrimônio, né? Não tem outro patrimônio. Se você não tem, se a sua vida acabou, morreu, não existe mais nada. Então, enquanto você está vivo, você pode fazer muitas coisas. Tudo que você sonha é possível, você tem que correr atrás desse sonho, você tem que fazer, tem que dar os passos para chegar até lá. Eu acho que é a frase de Gandhi, assim, não existe caminho para a paz paz é o caminho, né? A gente tem que caminhar e ter a certeza de que o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Você tem que se proteger mesmo, tem que invocar a proteção divina, tem que seguir a sua vida segundo os preceitos das leis que regem não só a natureza, mas a convivência humana, fazer por onde para que a vida seja cada vez mais alegre e mais feliz. E algo que você fala, né, a respeito dos policiais, os militares, né, as pessoas que defendem a nossa vida, né, defendem a vida humana e fora, eles estão dentro da questão da violência, eles são tecnologia de ponta, eles são os primeiros a receber toda a violência que acontece aí fora. Porque quando a gente está sofrendo algum ato de violência, a gente chama a polícia. A polícia está na rua, está acontecendo uma violência, ele coloca a própria vida. Ele é o escudo da sociedade. Então, esse preparo, a gente pede com muito carinho, enquanto sociedade civil, ao nosso governador, para que olhe com muito carinho para os nossos policiais, no sentido de dar a eles também um rapport psicológico, que eles também sejam bem cuidados. Ele fez assim, ele cumpriu esse papel de falar para eles dessa forma. Eu acho que foi muito importante isso. É importante você receber do seu comandante maior, o governador é o comandante maior das forças
Armadas no Estado, das Forças Armadas, da Polícia Militar, ele é o comandante supremo, e nesse momento ele transmitir para a tropa essa confiança, para que eles possam exercer lá na rua, entendeu, a sua atividade com a certeza de que tem alguém que olha por eles. Então isso é muito importante. E a gente vê que a Polícia Militar tem mudado o seu perfil. Eu tive a oportunidade, junto com você, de fazer alguns treinamentos junto com eles. Vejo com carinho, com admiração profunda o trabalho que faz a nossa irmã, Coronel Valdenise, hoje nas escolas de prevenção à violência, de prevenção às drogas, do PROERD, né? Entendeu? Esse é um programa que eu sou encantado, eu sou fã. E lá no começo eu tive junto com eles e a gente teve a formação de alguns deles junto de Valores Humanos com a gente, naquela época que veio a professora Hebe, e a gente tem que agradecer a Deus, porque a trajetória que a gente tem andado em Alagoas, ela realmente tem nos dado a oportunidade de ver um futuro mais brilhante para essa população, e que a gente, principalmente os jovens, né, que tem uma expectativa de vida muito pequena, mas que a gente tem conseguido, de alguma forma, reverter os índices de violência que a gente tinha no passado. É necessário que se faça investimentos, né? Quando nós falamos do nosso público, do militar, mas também de todos aqueles que fazem o nosso governo, que todos possam ser olhados, que possam ter essa visão, que passem por cursos de mediação de conflito, que passem por cursos de arbitragem, que conheçam a formulação de um olhar diferente para as dificuldades e entender. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo todo, que um problema, ele não se resolve, ele se dissolve. Se não há o que fazer, não faça. Simplesmente é aquela coisa assim, se eu não posso agir para o bem, pelo menos eu me aquieto aqui e de alguma forma o universo vai providenciar o que for necessário para que o bem aconteça. Mas você agindo, porque a solução, porque um problema social você não resolve com uma atitude só. Então ele vai se dissolver com várias ações. É verdade. Então é a ação do governo, é a união da sociedade civil, é a educação, é a saúde, bom, enfim, em todos os âmbitos quando eles se dão as mãos. Então, o dia que nós conseguirmos que todas as secretarias se deem as mãos e trabalhem juntas, né, no mesmo propósito, que não trabalhem, às vezes, porque é um esforço muito grande de uma secretaria, às vezes, em fazer um trabalho e as outras secretarias não participam, então é um dinheiro gasto, às vezes não conseguem atuar, não conseguem alcançar aquilo que eles estavam desejando. Se juntar todos, diminui até o investimento. É um compartilhamento, né? É unidade na diversidade, o que a gente fala de valores humanos. E também a gente olhar para o meu passado, eu vejo que lá aos 7 anos de idade eu tinha uma vontade enorme de ser bombeiro. Eu olho para os amigos do bombeiro hoje e eu vejo que eles têm um papel incrível, né? Veja só, a gente tem os bombeiros nas praias como salva-vidas, a gente tem os bombeiros na prevenção e combate ao incêndio, a gente tem os bombeiros hoje naquelas ambulâncias que são para aqueles casos de maior calamidade, e temos eles como anjos da guarda da sociedade. É interessante isso. Então, 30 segundos para você deixar um recado. Olha, a vida é bela, e eu cultivo um pouco do meu lado espiritual, eu tenho buscado fazer essas pausas necessárias para que a vida seja um pouco melhor, mas eu tenho algo que é incrível, eu tenho uma família que está por trás, na formação do meu caráter, eu tenho os professores que me ajudaram a formar quem eu sou, eu tenho um pai espiritual que é o professor Whindersson de Alcântara, que de alguma forma me ajudou num momento de transformação, e eu tenho o mais importante, que são amigos que me ajudam numa convivência pacífica no mundo que a gente tem que fazer cada dia melhor. Okay, muito obrigado. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. Nós estamos esperando você, sempre falando de paz. Até lá.